Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Wellington Vieira, sou professor de matemática e nessa aula vamos falar um pouquinho sobre o Teorema de Pitágoras. Assunto muito importante para você, aluno do nono ano do ensino fundamental, que precisa resolver as questões que estão lá no seu plano de estudo tutorado, ou seja, lá no seu PET de número 2, semana de número 3. Mas antes, deixa eu te pedir aquele like para poder fortalecer o nosso canal. E caso você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações. Assim você não vai perder nada do que é postado aqui em nosso canal diariamente. Peço também que você possa compartilhar essa aula com todos os seus amigos, com todos os seus conhecidos. Assim o nosso canal vai poder ajudar o máximo possível de pessoas, ok? Conto com sua ajuda, conto com a sua colaboração e também com a sua participação. Nessa nossa aula, a nossa unidade temática será justamente a geometria, os números. E o objeto de conhecimento é o Teorema de Pitágoras, necessidade dos números reais para medir qualquer segmento de reta. E esse conteúdo ele está relacionado com a exploração intuitiva do Teorema de Pitágoras, exploração do Teorema de Pitágoras como conceito auxiliar na representação geométrica de segmentos incomensuráveis, descoberta dos números irracionais e diferença entre os números racionais e irracionais, ok? Então, vamos lá. Primeiro ponto importante é o seguinte, é você entender o que nós chamamos de triângulo retângulo. O que é um triângulo? Triângulo é uma figura geométrica que possui 3 lados e também 3 ângulos, ok? E quando nós pegamos um triângulo e chamamos esse triângulo de retângulo, significa que esse triângulo ele apresenta um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Então, olha só, continuando aqui, dá uma olhadinha para você entender o processo. Aqui nós temos um triângulo retângulo, ok? Perceba que aqui nós temos um ângulo de 90 graus. E o triângulo ABC da figura ao lado representa um triângulo retângulo em A, pois o ângulo A é reto, medindo 90 graus. O lado oposto ao ângulo reto é chamado de hipotenusa. O ângulo reto está aqui, ó, oposto a ele, nós temos a hipotenusa, aqui, ó, oposto à hipotenusa, enquanto os outros dois são chamados de catetos, ok? Então, eu tenho um cateto aqui, que eu chamei de cateto B, e um outro cateto aqui, que nós chamamos de cateto C. E aqui nós temos a hipotenusa. Muito bem, então vamos avançar. Agora, falando sobre o Teorema de Pitágoras, o Teorema de Pitágoras é considerado uma das mais importantes descobertas da matemática. Como ele pode-se descobrir a medida de um dos lados, de um lado, não é isso? De um triângulo retângulo, a partir da medida de seus outros dois lados. Então, vamos lá. Olha aqui, por exemplo, ó. Então, nós temos aqui, ó, um exemplo de como nós podemos desenvolver o nosso Teorema de Pitágoras, quando a gente consegue achar um triângulo retângulo. Aqui nesse caso, por exemplo, para essa figura, aqui também para essa figura, ó, nós conseguimos desenhar um triângulo retângulo, achar um triângulo retângulo, e aqui também, ó, também conseguimos achar um triângulo retângulo. A partir dele, podemos determinar a altura de prédios, torres, montanhas, largura de rios, dentre outras inúmeras aplicações. Então, existem muitas aplicações que nós podemos utilizar o que nós conhecemos como Teorema de Pitágoras. Lembrando que a gente pode utilizar o Teorema de Pitágoras quando necessariamente tivermos um triângulo que? Retângulo, ok? Triângulo retângulo, podemos utilizar o Teorema de Pitágoras. Então, vamos lá. Continuando aqui, ó. Aqui nós temos um triângulo retângulo. Retângulo aqui, ó. Perceba que oposto a ele, nós temos aqui, ó, o A. Então, esse A é a nossa o quê? Hipotenusa. Então, aqui é a nossa hipotenusa, aqui é o nosso cateto, ok? C é o cateto, B também é um cateto. Então, em todo triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa A é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos B e C. Então, como ficaria isso? Aqui, ó, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado.
Vamos a alguns exemplos aqui, para facilitar para você entender. Olha aqui, ó. Sabendo-se que os catetos B e C valem, respectivamente, 4 e 3, determine o valor da hipotenusa A. Então, vamos lá. Olha só. Eu já sei que, pela formulazinha, a hipotenusa A ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, vamos substituir valores aqui, ó. A ao quadrado é igual. Quem é B? B é 4. Então, vai ficar 4 ao quadrado mais. Quem é C? C é 3. 3 ao quadrado. A ao quadrado é igual. 4 ao quadrado, 16, mais 3 ao quadrado é 9. A ao quadrado é igual. 16 mais 9, 25. Ou seja, A é igual a raiz quadrada de 25. A sendo a raiz quadrada de 25, quanto que é a raiz quadrada de 25? Ora, raiz quadrada de 25 é 5. Então, já sei que o valor de A é igual a 5, ok? Tranquilo? Muito bem. Então, fechou, perfeito. Continuando, podemos assim dizer que, olha só, nós vimos que o A, o resultado deu quanto? 5, não é isso? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho aqui um quadrado de lado medindo 5, ok? Aqui eu tenho um quadrado de lado medindo 3. E aqui eu tenho um quadrado de lado medindo o quê? 4. Por isso que 5 ao quadrado, não é isso? É igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Ou também posso dizer que 4 ao quadrado, nesse caso é B, não é isso? B ao quadrado mais C ao quadrado equivale a quem? A ao quadrado. Lembrando que 3 ao quadrado é 9, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4 ao quadrado é 16, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, 16 mais 9 é igual a isso aqui tudo, que são quantos? 25 quadradinhos. E olha só que interessante como se encaixam perfeitamente, ó, os lados dos quadrados. Por isso que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Nesse caso aqui, B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a A ao quadrado. Beleza? Viu como é interessante? Como é simples também? Então vamos lá, vamos continuar agora. Vamos falar um pouquinho também sobre os ternos pitagóricos. Isso aqui é importante, tá bom? Isso aqui vai te ajudar demais. O que são ternos pitagóricos? São ternos de números inteiros positivos, A, B e C, que obedecem à relação A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Nós temos aqui, ó, dois que são muito conhecidos e muito utilizados. Um deles é esse que a gente acabou de fazer o exemplo, ó. 3, 4, hipotenusa medindo 5, ok? Cateto 3, cateto 4, hipotenusa 5. Então, se eu sei que a hipotenusa, o cateto é 3, o outro cateto é 4, a hipotenusa só pode ser, como resultado, o valor 5. Se eu sei que o cateto é 5, aliás, que a hipotenusa é 5, e que esse cateto é 4, esse outro cateto só pode ser 3. Ok? Então é importante saber isso. 3, 4, 5 é esse nosso triângulo aí. Mas eu tenho também um outro, um segundo triângulo retângulo, que também é importante você saber, que de vez em quando cai em prova, que seria um cateto valendo 5 e um outro cateto valendo 12, a hipotenusa só pode valer 13. Ou seja, hipotenusa valendo 13 e um dos catetos valendo 12, o outro cateto só pode valer 5. Um cateto valendo 5, hipotenusa valendo 13, o outro cateto só pode valer 12. Beleza? Então é importante saber isso, te ajuda demais, ok? Agrega demais aí na hora que você for resolver qualquer questão. Então, muito bem. Vamos continuar? E aí eu quero falar um pouquinho com você sobre o Antigo Egito. Porque lá no Egito, os antigos egípcios utilizavam uma corda com 13 nós, igualmente espaçados, que era dividida em 12 partes iguais, para a marcação das áreas dos territórios na agricultura,
Mas com a cheia anual do Rio Nilo, estas marcações elas eram desfeitas e eles novamente as remarcavam. Então, lá no Antigo Egito, eles já utilizavam essa ideia aí, ó, de 13, 12 e 5. Beleza? Ok? Então, vamos lá. E o que mais que a gente pode compreender aqui e entender também? Ora, usando essa mesma corda, ou usando uma corda, os egípcios construíram um triângulo particular, cujos lados mediam 3, 4 e 5 unidades, formando um ângulo reto entre os dois lados menores. A construção de pirâmides de base quadrada é uma das muitas aplicações do conhecimento geométrico dos antigos egípcios, que usavam um processo prático para obter cantos retos, ou seja, ângulos de 90 graus. Olha só, então lá no Antigo Egito já utilizavam-se essas práticas aí para poder facilitar encontrar não só o ângulo reto, mas às vezes também encontrar algumas marcações necessárias aí. Beleza? Tranquilo? Vou pegar com você agora algumas questõezinhas para você ficar craque aí quando a gente fala em Teorema de Pitágoras. Olha só a primeira questão. Diz assim, ó. Milor Fernandes, em uma bela homenagem à matemática, escreveu um poema do qual extraímos o fragmento abaixo. Às folhas tantas de um livro de matemática, um consciente apaixonou-se um dia doidamente por uma incógnita. Olhou-a com seu olhar inumerável e viu-a do ápice à base. Uma figura ímpar, olhos romboides, boca trapezoide, corpo retangular, seios esferoides, fez da sua uma vida paralela à dela, até que se encontraram no infinito. Quem és tu? Indagou ele em ânsia radical. Sou a soma dos quadrados dos catetos, mas pode me chamar de hipotenusa. Milor Fernandes, 30 anos de mim mesmo. A incógnita se enganou ao dizer quem era. Para atender ao teorema de Pitágoras, deveria dar a seguinte resposta. Olha só a letra A. Sou a soma dos catetos. Não, tá errado. A soma dos catetos, não. Sou o quadrado da soma dos catetos. Não, quadrado da soma, não. Sou o quadrado da soma dos catetos. Sou a soma dos quadrados dos catetos. Sim, sou a soma dos quadrados dos catetos. Mas pode me chamar de quadrado da hipotenusa. Exatamente, ó. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos, o que mesmo? Quadrados. A soma dos quadrados dos catetos. Esse cateto mais esse cateto. Muito bem, show de bola. Então vamos para mais uma questãozinha que diz assim, ó. Na figura, a medida aproximada em metros do comprimento AB da escada é. Olha só, quer saber o comprimento aqui AB da escada. Então vamos chamar aqui de X, ok? O que é que nós podemos perceber aqui? Que hipotenusa, que é X, ok? Ó, o ângulo de 90 graus está aqui, puxando a setinha, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, ok? Então, x ao quadrado é igual a 8 ao quadrado, 64, mais 10 ao quadrado, 100. X ao quadrado é igual a 100 mais 64, 164. X é igual a raiz quadrada de 164. Só que nós sabemos que 164 não possui raiz exata, ok? É um número irracional. Então, nós precisamos achar uma resposta aí próxima, não é isso? A medida aproximada, como a questão aqui pediu, a medida aproximada. Então, nós vamos pensar o seguinte, ó. Eu tenho a raiz quadrada de 144 e tem também a raiz quadrada de 169. Então, eu percebo que a raiz quadrada de 164 estão entre essas duas raízes quadradas aqui. Lembrando que a raiz quadrada de 144 vai ser igual a quanto? Ora, raiz quadrada de 144 é 12, ok? É 12, raiz quadrada de 144. E a raiz quadrada de 169 é 13.
Mas você percebe que 144 está bem distante de 164, não é isso? 164 está bem mais próximo de quem? De 169. Por isso que, nesse caso, vamos pegar aproximadamente, que número? Aqui, ó, o número 13, ok? Então, aproximadamente 13 é a nossa resposta, ok? Beleza, tranquilo? Olha só, a partir de agora você tem totais condições de resolver as questões que estão no seu PET. Bacana? Então você vai pegar as questões do PET, vai resolver, e assim que você terminar, você vai voltar aqui novamente em nosso canal, e aí você vai então poder dar uma olhadinha nas questões que você acertou, fazer as correções das questões aí do seu PET, beleza? Mas também aqui, ó, na descrição, eu vou deixar algumas outras aulas para poder facilitar para você aí, para o seu estudo, ok? Vou te convidar também para quinta-feira, o nosso quiz do PET, às 3 horas da tarde, nós teremos um encontro marcado, onde nós, além de nos divertirmos aí com as questões, ok? Para que você possa revisar o conteúdo da semana, nós também estaremos tirando dúvidas, caso você tenha alguma. No mais, te agradeço por ter assistido até aqui e até a próxima, ok? Ó, tchau, tchau e fui!